Meu querido, tu me recomendaria fazer alguma coisa com essa equação que nós montamos para deixá-la mais amistosa? 140 igual a 8VA mais 2VB? Já que todos os números são pares, o que eu tenho direito de fazer? Dividir ambos os lados por 2, né? Eu não aceitava, quando eu tinha a tua idade, eu ficava revoltado quando o professor fazia isso. Eu não entendia por que isso era válido. Eu pensava comigo, multiplica por 0 e vai para casa. É porque, multiplicar por qualquer número, eu não entendia isso. Brota o número da vida do cara, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Pra mim era ilegal isso. Então multiplica por 0, acabou. Dá 0 igual a 0, vai pra casa, acabou. Não precisa fazer porra nenhuma. Mas tu vê, né? Só porque me mentiram desde criancinha, mentiram pro babaca, tá multiplicando, foi fudendo com a minha mente, entendeu? Aí eu virei um zumbi matemático. Eu tinha regras doentias na minha cabeça. Que depois de velho, eu descobri que era tudo mentira. Deviam ter me ensinado que só existe uma regra verdadeira na matemática, né? Que quando tem uma igualdade, é igual. E se é igual, tudo que tu faz de um lado, tens que fazer do outro para continuar. Se eu tenho uma igualdade e divido o lado esquerdo por 2 e o lado direito por 2, a igualdade continua. Honesto que eu fiz, né? Certo? Eu não entendia isso, cara. Até o terceirão eu não entendia por que o cara tem o direito matemático de multiplicar por π em ambos os lados, somar 5 em ambos os lados, extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Certo? Porque na minha mente menos passava. Galera, ó, não deu para resolver. Vamos montar uma equação com o tal do coeficiente de restrição. Desses corpos que se chocaram, quanto é que é o coeficiente de restrição? 0,8. Tu sabe com que velocidade eles estão se afastando após a batida? Dica especial. Sempre que os corpos se chocarem dessa maneira, suponha que os corpos vão para a direita. Se os corpos ambos vão para a direita, tu deves concordar que a velocidade de afastamento é a velocidade do corpo da frente menos a velocidade do corpo de trás. Compreendes isso? Bota número ali para tu ver se faz sentido. Se esse cara está com 100 km por hora e esse com 80, tu concorda que eles estão se afastando a 20? Se tu chutar outra coisa, isso pode te dar um nó na mente, tu talvez não perceba por que tens que usar menos aqui. Ó. Então eu recomendo para o meu aluno não ter que ficar quebrando a cabeça, que após o choque ele sempre suponha, mesmo que isso esteja errado, que os dois corpos vão para a direita. E eu te pergunto, qual era a velocidade com que eles se aproximavam? 30. Porque se um cara anda 20 metros em 1 segundo e outro cara anda 10 metros em 1 segundo, eles se aproximaram 30 metros em 1 segundo. Ou seja, quando os caras se aproximam assim, é intuitivo, uma batida de frente morre todo mundo, lembra? Tu soma a velocidade na hora da pancada. Quando bate na traseira, a batida é menos intensa, né? Se eu tô a 100 por hora e bato na traseira de um cara que tá a 80, foi uma batida equivalente a ele estar parado e eu bater a 20 por hora. Entende o que eu digo? Então tu vê, se tu quiser calcular uma velocidade relativa, tu pode usar a tua intuição. É só tu usar a tua intuição. Mas se tu nunca quiser errar, sempre subtraia. Sempre subtraia, vai dar sempre certo. Professor, mas por exemplo, o A ele está mais rápido, então ele vai causar mais deformação no B. Pois então, cara, na verdade as deformações, pensa, né, um carro, um navio de gelatina com 100 mil toneladas, bate numa esfera de aço de 1 grama. O navio vai deformar mais que a esfera, né? A deformação não é oriunda da massa do corpo, né? É do que ele é feito, né? Corpos que são feitos de material mais elástico deformam mais. Entende o que eu digo? Então a deformação, a galera tende a colocar a culpa na massa ou na velocidade, mas não. As deformações têm a ver com do que é feito o material. Galerinha, alguém vai discutir comigo? Eu fiz coloquei uma informação para ver se tu tá ligado e vi que as pessoas nem perceberam o que eu falei. Não. Diminuindo aqueles 2 vetores não dá 10. Se diminuir esse vetor desse vetor dá 30. Tu esqueceu que subtração de vetor inverte seta? Um vetor de 20 menos um vetor de 10, esse vetor negativo aponta para lá, né? Lembra? Por isso que eu digo, calcular uma velocidade relativa é sempre uma subtração. Só que quando eles estão se aproximando,
Uma das velocidades vai ter sinal oposto da outra, né? E menos com menos? Ah, então tu vê. Tecnicamente, calcular uma velocidade relativa é só fazer a subtração dos vetores de velocidade. Mas dá para usar a intuição, como o amigo provou. Assim tu soma, e se estiver aproximando assim tu diminui, né? É só usar um pouco de bom senso. Qual é a velocidade de aproximação? 30, obrigado. Está dividindo, passa. Duas equações e duas incógnitas. Isola numa? 24 mais VA é igual a VB. Tudo bem o que eu fiz? Substituindo aqui, 70 é igual 4VA mais VB. Quanto vale VB? 24 mais VA. Mais passa? 70 menos 24 é igual a 5VA. 46 dividido por 5 é igual à velocidade do corpo A. A velocidade do corpo A é igual a 8 mais 1.2, 9.2 metros por segundo. Se eu quiser a velocidade do corpo B logo após o choque, basta somar 9 em 24, que dá 33. Estamos todos salvos. Davi Cristo. 33,2 metros por segundo. Que engraçado. Quando os corpos bateram e grudaram, qual era a velocidade que eles tinham adquirido? 14. Cada um tinha adquirido 14. Se os corpos fossem feitos com algum tipo de material que deforma e não volta à posição. Como os carros são feitos propositalmente hoje para deformarem nas batidas, para ficarem destruídos. Quanto mais destruídos na batida, maior a chance de sobrevivência de quem está dentro do carro. Lembra? Conservação de energia. Caramba, se os carros tivessem batido e deformado, ambos os carros teriam atingido 14 metros por segundo. O cara que vinha a 20 parou a 14, a velocidade dele diminuiu 6. O cara que estava a 10 foi para 14, a velocidade dele aumentou 4. Agora imagine que os carros fossem feitos de material elástico, ou que os para-choques tivessem uma mola, para o carro poder fazer point. Se acontecer isso e essa restituição fosse de 0,8, após a batida, o carro que estava a 20 foi para a velocidade de 9.2, reduziu mais a velocidade dele, né? Foi pior? Reduziu mais ou sofreu uma aceleração maior? Concorda comigo? O cara vai sentir uma pancada muito mais violenta no carro. E aquele sujeito que estava indo para lá 10, vai atingir que velocidade? 33.2 para lá. Então ele reverteu o sentido dele, né? Muito mais intensamente. A chance de morte seria muito maior. Por isso que é interessante que os carros deformem. Ou seja, não é só cretinice da indústria fazer os carros mais frágeis hoje na parte de fora. É para salvar mais as vidas. Certo? Salva mais vidas o carro ficando mais destruído na hora da batida. Te provei matematicamente que quanto mais inelástica for a pancada, mais energia vai ser perdida, as velocidades no final, né, vão sofrer variações menores. Se eu tivesse falado choque perfeitamente elástico, aqui viria 1, aqui daria 30, né? Aqui colocando 30, 70 menos 30, 40. 40 dividido por 5, 8. Reduziu ainda mais a velocidade do cara que deu a pancada. E colocando lá 24 mais 8, 32. Não era para dar mais. Onde eu errei? Aqui deu 1. 30. Menos passou mais. A única diferença é que aqui é 30. Se aqui é 30, mais passa menos. 70 menos 30, 40. 4, 5, 6, 7, 40. Está multiplicando, passa 8. É para subtrair a velocidade, né? Eu achei o VA. Então é isso aí mesmo. Vai dar menos a velocidade. Vai dar um pouquinho menor a velocidade, sem problema. É isso mesmo. Meus queridos, cara, as questões mais difíceis que existem no vestibular de física são aquelas em que o aluno tem que fazer uma conta com uma equação que não vai ter solução, fazer uma conta com outra equação que não vai ter solução e finalizar fazendo um sistema. Isola numa, que exatamente aconteceu agora. No vestibular, 90% dos choques são que a gente resolveu de cabeça bem fácil, né? Só com uma equação, concorda comigo? Porque como as velocidades eram iguais, 8v mais 2v, 10v está multiplicando, passou? 14. Nem precisou mexer nessa de Vespero, coeficiente de
Restituição. Qual é a parte mais perigosa, ao meu ver, do coeficiente de restituição? Tu tem que escrever isso aqui, cara, ó. Como é que... Por que é menos mesmo? Por que é menos ali? Porque é a diferença das velocidades. A velocidade de afastamento é a diferença entre a velocidade de um carro e do outro. Mas por que deu 30 ali embaixo? Por que embaixo foi mais? Na verdade foi uma subtração disfarçada, né? Foi menos com menos que virou mais, né? Exatamente. Sempre que tu quiser calcular uma velocidade relativa, basta tu fazer a diferença entre os vetores velocidade. Ou, se tu não quiser ser técnico, some ou subtrai, usando o coração, que às vezes falha. Cara, agora, eu vou te falar, o conteúdo eu vomitei para vocês no final. O conteúdo eu vomitei. Se tu folhear a apostila, tem a parte de movimento circular uniforme para te contar. Só que quando o cara assiste uma aula e não faz exercício, uma semana depois é como se não tivesse visto nunca na vida isso. E eu não vou cobrar em prova nada disso. Então, cara, tu é que vai ter que mostrar se tu é maduro e fazer meia dúzia de exercícios dessa parte que a gente está vendo. Então tem o final da apostila para tu dar uma lida e arriscar os exercícios. Tem essa parte de colisões. Na próxima aula eu vou te recomendar algumas páginas de exercício, certo? E nós vamos bater mais um papo ainda sobre o último conteúdo que está faltando da apostila.